Palmeiras goleia a LDU e avança para a final da Taça Libertadores da América. Flamengo estuda quais medidas vai tomar contra a expulsão de Gonzalo Plata. Red Bull Bragantino anuncia novo comandante. Essas e outras aqui agora. Então já chega deixando o seu like, compartilha o canal, segue o canal e vamos botar esse canal pra torar. Beleza, galera? Vamos que vamos, uma sexta-feira abençoada para todos nós e vamos começar de notícia. As palavras de Abel Ferreira têm efeito e o Palmeiras está na final da Conmebol Libertadores. Na noite desta quinta-feira, o Palmeiras fez 4-0 sobre a LDU, diante de um estádio lotado. Inverteu o confronto diante dos equatorianos e vai disputar o tetracampeonato da competição contra o Flamengo. Sosa, Bruno Fux e Rafael Veiga, duas vezes, saem consagrados como os autores dos gols em uma das partidas mais impactantes da história do clube. Destaque também para a grande exibição do garoto Alan, de 21 anos, autor de uma linda jogada antes de sofrer um pênalti. O grande personagem da noite é Rafael Veiga, um dos maiores ídolos da era Abel Ferreira. O meia vem de uma temporada de baixa, inclusive perdendo a posição de inquestionável na equipe do português. Nesta quinta, ele saiu do banco, anotou terceiro e o quarto gol e terminou como o responsável pela virada que levou o Palmeiras à decisão da Libertadores. Com o tetra em vista, o Palmeiras disputará pela 7ª vez uma decisão de Libertadores. Nenhum time brasileiro esteve tantas vezes em uma final da principal competição sul-americana. E a terceira decisão sob o comando de Abel Ferreira. Parabéns aí à equipe do Palmeiras pela classificação. Palmeiras está na final da Taça Libertadores da América. Vai ser um jogão, galera. Um jogão. Vamos mudar de assunto, vamos falar do Red Bull Bragantino, que está de treinador novo. O Red Bull está de comandante novo. O Red Bull Bragantino anunciou nesta quinta-feira, dia 30, a contratação de Wagner Mancini para comandar o time na reta final do Brasileirão. Ele substitui Fernando Seabra, desligado após a derrota por 3-0 para o Vasco. E assinou o contrato até o término da temporada. Mancini retorna ao clube acompanhado por sua equipe, Hever como auxiliar técnico, Cláudio Andrade na análise de desempenho e Lucas Itaberaba na preparação física. O vínculo vale até o fim do ano. Restam 8 partidas do calendário e do Massa Bruta, o treinador chegou ao CT na quarta-feira, dia 29. Acertou os últimos detalhes, foi apresentado ao elenco e conduziu a primeira atividade à tarde. Na apresentação, Mancini recordou sua passagem como atleta em
entre 1991 e 1992 e celebrou o reencontro com o Bragança Paulista. A tendência é que o novo técnico já esteja à beira do campo neste domingo, dia 2, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, diante do Bahia, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A missão imediata é afastar o Bragantino da parte de baixo da tabela e garantir presença em competição internacional. Atualmente, o Massa Bruta é o 12º colocado com 36 pontos. A equipe do Red Bull Bragantino, né, como eu acabei de falar, está em 12º colocado com 36 pontos. E para você ver que o campeonato ele é tão difícil que ele está apenas 5 pontos acima do Vitória, que é o primeiro na zona de rebaixamento. Está em 12º, né? Parece longe da zona de rebaixamento, mas não. É apenas 5 pontos, que é a diferença para a equipe do Vitória, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. E vem de 3 derrotas seguidas. Claro que não é com o Wagner Mancini, né? Foi com o Seabra essas derrotas. Derrotas que foi para o Palmeiras, o Juventude e a goleada sofrida para a equipe do Vasco. Então, boa sorte aí para o Wagner Mancini. Vamos mudar de assunto, vamos falar da equipe do Flamengo, que tem uma estratégia para tentar reverter o cartão vermelho do Plata injustamente, né? Mais uma vez, o Gonzalo Plata leva um cartão vermelho injustamente na mesma competição. É complicado. Em tese, o Flamengo não poderá contar com o atacante Gonzalo Plata na final da Copa Libertadores. Aos 10 minutos do segundo tempo da semifinal contra o Racing, o jogador acertou um tapa em Marcos Zorro, recebendo cartão vermelho direto no El Cilindro. Por que o Plata deu esse tapinha? Não vejo para vermelho. No Rorro da equipe do Racing. Primeiramente que o cara puxou ele do chão pelo cabelo e pelo ombro. Então, se é para ser expulso, tinha que ser expulso os dois. E não só o Plata, né? Que eu já achei um absurdo. Se expulsasse os dois, eu já achava um absurdo. É amarelo para cada um e segue o jogo, velho. É Libertadores. Pelo amor de Deus. Se expulsar um jogador numa situação dessa, tá de brincadeira. Apesar disso, o clube anunciou que estuda medidas em relação à suspensão do atleta. Nas quartas de finais da Libertadores, Plata também havia sido expulso no jogo de ida, mas o Flamengo conseguiu reverter a decisão após comprovar erro de arbitragem. Mesma coisa que eu acabei de falar, né? Teve o erro lá e está tendo o erro aqui de novo. Então tem que tentar reverter exatamente o que estão tentando fazer. O jogador pode atuar normalmente na partida de volta que atuou novamente na partida de volta contra o Estudiantes na Argentina. Agora, para a final, o clube estuda repetir o mesmo procedimento, já que considera a expulsão diante do Racing equivocada. E foi muito equivocada. Cara, eu estava assistindo o jogo e o primeiro tempo do árbitro estava muito bem.
muito bem mesmo. Eu até comentei aqui em casa. Falei, cara, que primeiro tempo desse árbitro. Deixou o jogo rolar. Tá levando muito bem o árbitro. E aí a minha esposa até falou: você não pode elogiar um árbitro antes do final da partida. E foi exatamente o que aconteceu. No segundo tempo, o árbitro se perdeu e fez o que fez, né? Enquanto tenta resolver a situação do Gonçalo Plata, o Flamengo foca também no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, dia 1º, o Mengão recebe o Sport no Maracanã pela 31ª rodada. Em caso de vitória, o mais querido chegará a 64 pontos e poderá dormir na liderança, dependendo do resultado do Palmeiras, que só joga no domingo. Exatamente, a equipe do Flamengo joga primeiro que a equipe do Palmeiras. O Flamengo joga no sábado, às 21 horas, no Maracanã, contra a equipe do Sport. Estamos mudando para o Campeonato Brasileiro. E a equipe do Palmeiras só joga no domingo, diante do Juventude em sua casa, né? No caso, na casa do Juventude. Então o Flamengo tem que ganhar esse jogo e torcer para um tropeçozinho do Palmeiras. Já na Libertadores, Palmeiras faz uma reviravolta grande, um jogo esplêndido e ganha da equipe da LDU por 4-0. Final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, dia 29 de novembro. Vai ser um jogão. Beleza, galera? O de hoje foi isso. Já chega se inscrevendo no canal, galera. Se inscreve, deixa o seu like, curte o canal. Vamos botar esse canal pra tourar, beleza? Uma sexta-feira abençoada pra todos. Vamos que vamos!